Olá, amigos e amigas, espectadores aqui do nosso podcast MangabaCast, que estamos aqui mais uma vez. A Érica, a gente vai conhecer ela agora aqui, porque ela tem uma história muito bacana e vai falar sobre um tema que Marcelo nunca ouviu falar, nem eu também. Quer dizer, já tinha ouvido falar, mas ela vai aprofundar o tema aqui, que é a hibristofilia. Hibristofilia, viu, Marcelo? Grava esse nome e você vai se surpreender com as histórias que essa moça aqui vai contar pra gente. Ela é advogada criminalista, não é? De sucesso aqui na cidade de João Pessoa e na Paraíba, e eu não tenho a menor dúvida, já é uma advogada de sucesso em todo o Brasil. A gente estava conversando aqui antes de a gente começar, a Marcela nem estava aqui, e eu vou começar a contar essa história porque ela tem muita história para contar. Não é por menos que ela escreveu 3 livros, que são aqueles livrinhos ali, que eu vou pedir inclusive para ela me dar aqui, para eu mostrar para quem está assistindo agora o nosso. Qual é o primeiro aqui, esse aí, Érica? está na sua mão. É esse aqui. Os Paradoxos do Amor Bandido. Olha aí, Marcelo. Olha o título do livro. Da autora Érica Bruns. Vou até mostrar aqui nessa... Primeiro eu queria que você explicasse para quem está nos assistindo agora, nos acompanhando, o que é hibristofilia. Certo. Para as pessoas entenderem. Eu vou contar para as pessoas como foi que começou essa pesquisa da hibristofilia, porque aí eles vão entender o que deu, o que me proporcionou fazer toda essa pesquisa. Que te motivou. Isso. Em 2013, eu estava advogando para uma cliente que estava presa suspeita de levar droga de uma cidade para outra. E eu perguntei para ela por que ela fez aquilo. Ela disse que tinha feito por amor. Eu atuei no caso dela, ela saiu, e aí com 15 dias ela voltou para mim e trouxe o nome do marido. E aí eu abro um parênteses para dizer que todas as mulheres que se relacionam com pessoas presas, elas chamam esse homem de marido, independente de estar casado ou não. Elas acham que isso é uma coisa legal, né? Dizer meu marido. Então ela disse, doutora Érica, olha aqui o nome do meu marido, eu vou trabalhar para pagar e a senhora vai fazer a defesa dele. E aí eu comecei a atuar nesse caso, ele já estava perto de sair, ele saiu. Com 15 dias depois que ele saiu, ela ligou para mim e disse que eu queria lhe encontrar para lhe entregar o nome do meu marido. Eu mudei de marido. E eu fui atuar para esse segundo rapaz, e coincidentemente também ele já estava perto de sair, e aí com 4, 5 meses depois ele saiu, e com 15 dias depois ela me trouxe o nome, doutora Érica, eu quero que a senhora advogue aqui para o meu marido. E aí eu brinquei com ela, eu digo o nome dela, porque ela me autorizou a dizer, e nos livros está escrito, né? Eu disse, Creuza, você nem aproveita a lua de mel, quando seu marido sai, você já me traz o nome de outro marido? Ela disse, é porque eu só gosto de bandido e de bandido preso. Então, quando ela me disse isso, ao mesmo tempo que eu estava fazendo as minhas pesquisas para que eu pudesse entender sobre isso, eu comecei a entrevistar outras mulheres de preso. E hoje eu estou com quase 300 entrevistas, de 2013 até agora, e eu as entrevistava realmente para eu saber e entender, porque é o meu ambiente de trabalho, era as pessoas com quem eu dividi o meu dia, né? As mulheres que estavam ali esperando para entrar no presídio. E aí eu me surpreendi, porque eu vi que realmente isso era mais comum do que eu pudesse imaginar. Então, uma grande parcela das mulheres que estavam ali visitando aqueles homens não os conhecia antes que eles estivessem presos, né? Mas eram mulheres que estavam ali porque eles eram presos. E aí é bom que eu faça um parêntese, que nem toda mulher que visita um preso ela é hibristófila. Porque pode ser que alguém cometa um crime durante um relacionamento e a mulher continua a dar assistência. Essa mulher não é hibristófila. A mulher hibristófila é aquela que ela é atraída sexualmente por um homem de conduta desviante, que é o bandido criminoso. Mas tem a mulher também lá que vai só atrás de sexo, né? Que não se apaixona, né? Antigamente, Adelton, essas coisas eram mais recorrentes, porque hoje em dia está tudo muito mais controlado numa penitenciária, em virtude da necessidade, mesmo, da necessidade de segurança. Né? Então, hoje em dia, um apenado ele pode fazer o cadastro de uma mulher. Se ele cancelar aquele cadastro, ele precisa esperar 3 meses para cadastrar uma nova mulher. Então, ele vai ficar 3 meses sem visita. Entendeu? Então, antes existia essa possibilidade da mulher chegar com identidade e dizer, eu vou visitar fulano de tal. Então, dizem que existia aquelas mulheres que eram contratadas e chegavam lá e faziam a visita. Resolvi e pronto. Mas agora você precisa trazer antecedentes criminais, comprovante de residência e mostrar o vínculo que tem com aquela pessoa.
Então, tem unidade prisional. Quer dizer que não é qualquer mulher que vai para lá? Não, precisa realmente... tem algumas unidades prisionais que necessita casar. Tem outras que precisa só união estável. É a mesma coisa, mas eu digo assim, porque só aquela declaração que até um advogado mesmo faz, reconhecendo firma, já serve para comprovar esse vínculo. Certo. Mas em algumas unidades prisionais aqui é necessário o casamento. Inclusive, eu já casei várias vezes pelos meus clientes, né? Então, assim, ele me dá a procuração e eu represento durante a cerimônia de casamento, porque hoje em dia é virtual, né? Então, eu estou ali com a mulher dele lá do meu escritório e casando no civil por ele. Porque não existe mais o casamento nas unidades prisionais como antigamente. O que nós dizemos sempre assim, o mais importante a se entender é que é uma questão comportamental, não é algo que você inicialmente possa direcionar ou controlar. Então, quando eu dou palestras, geralmente o pessoal me encontra no final e aí vem chorando. Eu identifiquei isso, por isso que minha filha só gosta de bandido desde os 13 anos e tudo. Então, eu lembro de um casal de médico em Pernambuco, quando eu terminei a palestra, a mulher chorava tanto. Posso lhe abraçar? Porque agora eu descobri porque minha filha só gosta de bandido. Então, assim, quando há esse entendimento, eu acho muito importante de divulgar esse meu trabalho, porque eu acho que isso é algo despertar, para a humanidade. Porque se a gente falar disso ou não vai fazer desaparecer a hibristofilia. E é algo que nunca foi abordado antes. Não existe literatura sobre isso. Então, inicialmente, eu pesquisei para conhecer, mas eu achei necessário divulgar para que as pessoas possam, primeiro, respeitar quem tem um comportamento desse. Não é? As meninas dizem que elas são chamadas de mulher de Zé Droguinha, marmita de bandido, bibi perigosa, esse tipo de coisa. Algumas delas nem se importam, porque elas realmente têm orgulho dessa relação. Outras se chateiam um pouco, não é? Mas, assim, para a gente entender... E outra coisa, não existe um perfil.